Bom, nesta aula nós vamos ver bem rapidamente, né, o software para pós-processamento, para visualização, que é o AirPlot. Então esse AirPlot, ele também é gratuito, tá? Ele está disponível lá no site da EPA, junto com os códigos lá do sistema AirMod. Então o AirPlot é um programa de plotagem para visualização de resultados do AirMod. Ele foi projetado para ser integrado ao Google Earth, produzindo um arquivo extensão.kmz, que é compatível com o Earth Browser, que é o visualizador do Google Earth, né? A partir de um arquivo .plt gerado pelo uso da palavra-chave ou plot file do AirMod. Então, se vocês recordam, quando a gente configurou o nosso experimento do AirMod, tinha dois arquivos lá com extensão .plt, um para médias anuais e um para os maiores valores de 24 horas. Tá? Então foram gerados dois arquivos, esses arquivos que serão utilizados. Aqui no caso é um que tem que se fazer uma visualização de cada vez. Né? Os receptores, no processamento, então, eu vou ter um arquivo de entrada, que é a AirPlot.imp, que vai ter a configuração. Os receptores são plotados e coloridos de acordo com as suas concentrações, então tem uma escala de cores com as concentrações. Também podem ser incluídos contornos na plotagem, se desejado. No caso é quando a gente tem uma boa densidade de receptores, é que é adequado a plotagem desses contornos. A gente vai usar os contornos, mas vê que não fica muito bom, porque a grade está esparsa, mas quando a gente está fazendo uma simulação com mais, vamos falar, mais cuidado, que não é só essa aqui, é mais para apresentação, né, de uma forma simples dos recursos, né, do sistema, a gente sempre faz uma rede de base que cobre todo o domínio e a gente refina aquelas posições, aquelas regiões que nos interessam mais. Aí com essa rede de base a gente sempre vai ter uma representação de contorno melhor. Né? Então as opções são controladas pelo arquivo airplot.imp e o executável do arquivo é chamado airplot.exe. Né? O arquivo de controle deve estar localizado no mesmo diretório do executável airplot.exe, como nos outros módulos lá do AirMod, né? Sendo que dessa vez eu acho conveniente a gente deixa o AirPlot junto com o AirMod, né? Porque já gera aqueles arquivos de plotagem. Agora, se desejado, a gente pode botar em outro diretório. Só tem que ter o cuidado de copiar lá o arquivo AirPlot, os arquivos de extensão PLT. No arquivo airplot.imp, comentários são indicados pelo símbolo da hashtag aqui, só para diferenciar, né, porque nos arquivos de entrada de configuração do AirMod eram dois asteriscos. Né? Aqui é o hashtag e ponto e vírgula na primeira coluna de cada linha. O programa está produzindo um arquivo definido pelo parâmetro output file namebase com extensão .kmz. Então é o arquivo de saída, né, que vai ser utilizado para a entrada no Google Earth. Né? As cores empregadas na simbologia estão relacionadas com concentração, sendo vermelho empregado para mais altas concentrações e azul escuro para mais baixas. Né? Aquele conceito meio de temperatura, né? Onde tem temperatura alta associa concentrações altas, temperatura baixa, concentrações baixas, vermelho e azul. Se contornos estiverem sendo apresentados, os valores de concentração associados às cores serão apresentados na legenda. Ao clicar sobre um receptor, isso aqui é bem interessante. Uma caixa de informações será apresentada com o número sequencial do receptor, concentração, coordenadas, posição do valor alto, né, período e data-hora da média e grupo de fontes associado à concentração. No nosso caso, a gente está usando um grupo só, o wall, né, que tem todas as fontes. Né. Então, é bem curto aqui, porque o software é bem simples, né? Então, eu vou abrir aqui o arquivo de controle. Né? Então, aqui é o
o arquivo de entrada. Então eu tenho aqui, né? Esse daqui no caso está usando ponto e vírgula aqui ao invés do hashtag, né? Então isso é mandatório, vem a versão do arquivo, né? Então essa linha, a primeira linha aqui não é comentário. Aqui é um comentário, são os parâmetros de execução, tempo de execução, né? Que lá tem uma documentação que explica cada uma dessas opções, mas a maioria delas a gente não precisa mexer, né? A gente usa as opções default. Aqui estamos colocando as referências, vai ser tudo 0, East em 0, North em 0, e aqui, isso é uma coisa importante, a gente precisa incluir aqui qual é o nosso fuso UTM, né? Para ele fazer o posicionamento correto no Google Earth, né? E no nosso caso é o 22 e é oeste, né? Aí vem comentários, é necessário saber se nós estamos no hemisfério sul ou não, né? Então nesse caso é essa opção, in Northern Hemisphere, no nosso caso é sul. Se você estiver próximo ao Equador, tem que colocar como true, né? Mas no nosso caso estamos no Paraná, afastado do Equador, então a gente coloca false, né? Aqui é o nome que vai ser apresentado no Google Earth, que vai ser CWD24, que eu vou fazer aqui primeiro para aquelas valores máximos de média de 24 horas. O nome do arquivo é aquele que a gente usou lá para maiores valores de 24 horas das concentrações, que é esse PLT24OL.plt. E o nome do arquivo de saída, que é o KMZ, eu botei o mesmo aqui que vai aparecer no título, né? CWB24. Essas opções aqui, elas são basicamente padrão, não é necessário fazer nenhuma modificação. Tá? Então, esse basicamente é o arquivo de entrada. Então, agora nós vamos processar o airplot, né? Então, eu vou lá abrir o diretório, está aqui o executável, né? Que é esse airplot, essa aqui é a versão executável. Vou clicar aqui 2 vezes. Então aqui ele está fazendo o que ele chama de interpolação e suavização dos dados, né? Agora está gerando os contornos e pronto. Ele gerou esse arquivo aqui, ó, CWB24KMZ. Então eu já estou com o Google Earth aberto aqui, então eu vou abrir aquele arquivo, né, que foi produzido agora pelo airplot. E aqui a gente tem, então, a nossa plotagem dos resultados. Então aqui está a escala de valores de concentrações em micrograma por metro cúbico, né? Aqui estão os valores, então, por exemplo, são os máximos de 24 horas. Então, o maior valor que tem aqui registrado é esse em vermelho, que está aqui. Aí a gente clicar aqui, ó, vem essa caixa de informações, né? Aqui tem lá o número do receptor, né? O valor da concentração, a zona UTM, as coordenadas UTM, né? Aqui repete os valores, né? E aqui tem também, ó, a data em que ocorreu, que foi no dia 7 de maio de 2020, a média de 24 horas, né? O valor mais alto, né? Então, cada um deles, qualquer um que eu clique aqui, ele tem essa informação. Então a gente pode ver que é a região aqui em torno de São José dos Pinhais, está aqui, Fazenda Rio Grande. Então aqui, ó, essa é a nossa rede
em coordenadas polares, né? Essa aqui é a nossa rede retangular e esse aqui é o receptor discreto que a gente escolheu, tá? Com as respectivas informações. Então aqui, por exemplo, eu tenho a posição de um hospital, né? E próximo a esse hospital aqui eu tenho isso, a posição está no Google Earth, né? E eu tenho um receptor aqui, então poderia, na hora de montar minha grade de receptores, regiões que são críticas, que eu tenho maior interesse, por exemplo, um hospital, saber o valor máximo de concentração que tem nessa região, eu posso ir localizando e obtendo as coordenadas pelo próprio Google Earth, que já está no WGS 84. Né? Então aqui a gente vê essas linhas de contorno, como a gente vê, não estão muito boas, mas por causa da dispersão que tem entre os dados. Mas eu poderia ter montado uma grade de base aqui, cobrindo todo o domínio e refinando a grade nessas posições que me interessam mais, aí os contornos seriam melhores. Mas de forma geral, a gente pode ver aqui, ó, que os menores valores estão aqui a leste e os valores maiores vão aumentando no sentido oeste. E essa região, por exemplo, tem concentrações muito maiores do que essas aqui. Eu poderia depois, com os recursos do próprio Google Earth, colocar as respectivas fontes aqui para completar a minha visualização. Acho que isso aqui é meramente ilustrativo. Num trabalho profissional teria que ter mais cuidado nessa distribuição, né? Isso aqui foi só para mostrar os recursos que a gente tem para a visualização. E as linhas de contorno então não foram muito boas, mas elas poderiam ser melhoradas. Mas de forma geral a gente vê que essa região aqui é bem menos afetada em termos de concentrações, pelo menos para o ano 2020, comparado com esse aqui. O valor máximo é esse aqui. Essa é a escala de cores que corresponde aqui das concentrações, a mesma que a gente está adotando para cada um dos receptores, né? Então eu vou aqui fechar, né, o Wars, né, e eu vou agora fazer o processamento lá do outro arquivo, né? Então eu vou pegar o arquivo de entrada para o Airplot. Eu fiz aqui o mesmo procedimento que eu fiz para os outros. Esse aqui já é o arquivo para os dados anuais. Eu vou chamar de CWBAN para médias anuais, então ele vai gerar um KMZ, né? E o arquivo é plt/all.plt. Eu escolhi per do período, que é de um ano, né? Então eu vou salvar esse arquivo como airplot.imp, salvar, né? E agora eu vou executar o airplot.imp para o airplot.exe, né, para produzir o arquivo KMZ. Então vamos... Então novamente eu vou abrir aqui o Google Earth e vou abrir o arquivo, né, foi gerado, que é esse AN aqui. Então aqui a gente tem as distribuições a médias anuais, né? Então a gente vê que repete o padrão aqui, que para leste os valores são menores e os valores maiores são a oeste, né? Tem valores relativamente altos aqui, aqui a gente tinha o máximo, então são os mesmos, né, receptores, né? Aqui é o discreto, a grade polar e essa grade anual. Então aqui por esse arquivo eu posso agora comparar esses valores aqui com os valores regulatórios, e aí eu vou ter uma informação se houve ou não violação dos valores regulatórios, né?
E eu tenho lá também aquela lista, por exemplo, com 20 valores mais altos, etc. E a gente tem uma estatística, então pega um valor limite e a gente pode ver quantas vezes houve violação, eventualmente, a partir de um determinado valor limite, né? Então, essa assim, é bem rápida essa aula, né? Porque o recurso é bem simples da gente utilizar, ele dá com uma configuração adequada, é lógico que essa aqui é só para exemplificar, mas fazendo uma configuração adequada, a gente tem uma visualização muito boa e ele já sai referenciado com a imagem, então para uma apresentação profissional é realmente muito útil, não é só uma ferramenta de brincadeira, isso aqui a gente pode utilizar numa análise realmente, num estudo que a gente esteja fazendo aí com o intuito de atender um requisito profissional, né? Ele já tem a facilidade de estar tudo adequadamente referenciado em termos de dados, né? A parte geodésica, né? Isso é importante para a gente que tenha resultados coerentes e consistentes do ponto de vista de posicionamento dos receptores. Ele é muito funcional para a gente tirar essas informações diretamente. Lógico, existem outros softwares de visualização, pode fazer uma interface para MATLAB, para o Surfer, que são outros softwares, né? Mas esse aqui já está pronto para a gente utilizar, é muito simples, dá um bom resultado, a gente consegue colocar as informações. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, se tiver uma planta industrial, você pode. Então, aqui, por exemplo, na região da cidade industrial, né? Eu escolhi essas posições mais ou menos arbitrárias, né? Mas você pode, se você usar adequadamente, com uma boa resolução, você pode identificar no próprio Google Earth a posição das regiões, dos parques industriais, das regiões fonte, né? Ou das regiões, os receptores de interesse, que com uma qualidade boa, e a gente pode utilizar isso efetivamente. E a vantagem, como todo o resto que a gente já viu nas aulas anteriores, esse processamento a gente pode fazer sem ter que investir em comprar algum software para fazer. Então, por isso que eu achei interessante apresentar para vocês. Então, assim, foi bem simples, essas apresentações foram bem simples, né? No sentido de que tem muito mais recursos todos esses módulos, né? Mas eu acho que é suficiente para que vocês tenham uma ideia de como funciona o AirMod, né? Porque a gente fala do AirMod, mas como é que funciona? É assim, basicamente é dessa forma que eu mostrei para vocês. Implementar, então, é simples, né? Você coloca lá. O segredo aqui é a gente saber o que está fazendo. Como a gente vai configurar cada um desses módulos para a gente ter resultados que sejam efetivamente confiáveis. Então, o fato de ser gratuito não quer dizer que é de baixa qualidade, não. Guardem isso em mente. Tá? Essa é uma opinião minha. Né? Que o fato de ser gratuito não quer dizer que é de baixa qualidade, não. Você não precisa, para valorizar o seu trabalho, só usar, vou comprar um software muito bonito de visualização. Não, porque a essência do AirMod é isso que a gente viu, é o que está lá, que vem sendo desenvolvido ao longo desses 30, 40 anos. Tá? E é mais do que suficiente para você fazer um bom trabalho, um trabalho profissional, um trabalho sério. Né? E o importante é isso, é você saber o que está fazendo. Mesmo que você esteja fazendo, usando os recursos originais, dos arquivos texto de configuração, não esteja usando uma interface gráfica super bonitinha, colorida, né? O importante é você saber o que está fazendo lá. Quando coloca aquelas informações com o conhecimento que agora vocês têm da parte de camada limite atmosférica e dispersão de poluentes, agora vocês têm uma base. Lógico, aqui foi tudo muito simples, mas tem muito mais para aprender do modelo, mas vocês já têm um bom ponto de partida e já sabem o que esperar quando vocês pegarem o AirMod, por exemplo. Há outros modelos, mas o AirMod ainda é bastante popular para essas aplicações no Brasil, e vocês sabem o que esperar, como vão ter que operar. Então a intenção era essa, dar uma ideia para vocês de
como funciona. Então a gente viu muita coisa teórica, né? Modelos, equações, parametrizações, mas como é que isso funciona na prática? Então, essa é uma demonstração bem simples para vocês. Então, trabalhos profissionais, normalmente, a elaboração desses arquivos é muito detalhada, é muito sofisticada, tem muita coisa para a gente fazer. Mas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, essa era a intenção dessa sequência de aulas, cobrindo aí o sistema de modelagem AirMod.